Bem, eu vou explicar aqui o conceito de categoria, seção e menu, tá? Primeiramente eu vou entrar aqui no painel de controles. E dentro desse painel de controles, tá? Eu vou acionar aqui o nosso preview, tá? E vou explicar o seguinte. Deixa eu habilitar aqui o nosso zoom. Então o que acontece? O nosso primeiro entendimento aqui deve ser a respeito das seções e categorias. Quando a gente tem um item aqui, como por exemplo espaço do colaborador, utilidades, canal do provider, ativo, todos esses itens principais aqui são o que a gente chama de seções. E todos esses outros aqui, submenus, tá? A gente chama de categorias. Só que as categorias podem ser categorias e seções também. Quando é que essas categorias são seções também? Quando, por exemplo, a gente tem aqui no caso do portal do RH, ele é categoria do canal Provider IT, mas ele é seção do... ele é seção dessas outras três opções aqui. Timesheet, artigos comportamentais e postagem de vagas. Tá? Então, esse é o princípio inicial de entendimento de categoria e seção. Tá? É como se a seção fosse um grande armário e cada item aqui fosse as nossas categorias. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu habilitar aqui de novo. A gente vai entrar aqui na parte administrativa, tá? E vai criar uma categoria. Como é que a gente cria a categoria? A gente vem aqui em Content, vem aqui em Manager Category, tá? E aqui a gente dá o New, tá? Criou a nova categoria. Agora a gente vai botar um nome. Vamos botar um nome aqui de teste. Onde é que a gente vai botar essa categoria? A gente vai botar ela. Deixa eu voltar aqui. Vamos criar ela dentro do utilidades, serviços específicos. Vamos criar aqui dentro o nosso teste. Então vai ser dentro de serviços específicos. Beleza. Então a gente vai criar teste. Nosso área vai ser teste. A nossa seção vai ser serviços específicos, tá? E a gente vai estar botando o nível de acesso como registrado. Por quê? Porque é uma intranet, então tem que ter um nível de registro. Então a gente agora vem e salva. Beleza, salvamos, né? Então agora a gente tem um preview. A gente vem aqui em utilidades, vem serviços específicos e teste não aparece. Por que não aparece? Porque a gente só criou a categoria. Para ele poder aparecer, a gente tem que criar um item de menu, tá? Então isso é o que a gente vai fazer agora. Então voltamos no painel, vamos aqui em menu, tá? Deixa eu habilitar. Vamos aqui em menu e vamos aqui no menu principal, tá? Então dentro de menu principal você vai ver aqui, a gente tem aqui utilidades, serviços gerais, aí tem aqui para serviços específicos. E abaixo dele todos os outros subitens. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um item de menu. Então a gente vai aqui no New, tá? E vamos criar o nosso item de menu. O item de menu tem que ser um tipo. E esse tipo vai ser sempre artigo, articles e categoria de layout de blog, category blog layout. Selecionou a opção, nós vamos botar o nome de teste, vamos botar o nosso alias teste e depois nós vamos aqui do lado no nosso parâmetro e selecionamos a categoria que a gente criou, que é o que? Que é serviços específicos testes. Beleza. Então só falta mais alguns detalhes aqui, onde a gente vai selecionar o nosso item parente. Qual é o nosso item parente? Onde é que a gente está criando esse item? Dentro de serviços específicos, tá?
Selecionamos aqui o nosso nível de acesso como registrado. De novo, como se trata de uma intranet, tem que ser assim. A gente vem aqui e manda salvar. Beleza. Então agora, se vocês forem observar, tá? O nosso preview, os serviços específicos, já aparece aqui o nosso teste. Então a gente criou a categoria e depois criamos o nosso item de menu. Só que se a gente clicar no teste, tá? Você vai ver que a nossa página se resume a isso aqui. Simplesmente é uma página, tá? Se a gente for numa outra página do mesmo item serviços específicos, a gente vai ver que existe um menu lateral. Esse menu lateral aqui, na verdade, ele está aparecendo aqui porque ele é um outro conceito, que é um conceito que nós chamamos de módulo, né? Então, esse módulo ele está habilitado para aparecer nessa página. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai habilitar o nosso módulo para aparecer na página teste. Então, vamos lá, para ver como é que faz isso. Voltamos no nosso gerenciamento aqui e a gente vem aqui em extensões, extensions. Tá? Dentro de extensions, a gente vem em Module Manager, tá? E aí, aqui dentro, a gente vai habilitar o nosso módulozinho lá, teste, o nosso item teste. Então, a gente vai em utilidades, porque esse é o menu principal, né? Onde está localizado o nosso serviço específico, tá? E a gente vem aqui, ó, utilidades, tá? E logo aqui abaixo a gente tem o menu assignment. São todos os itens que estão sendo relacionados ao utilidades. Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui o teste aqui, ó. Só que tá vendo que não está selecionado? Para selecionar, a gente tem que clicar nele. Mas na verdade, tem que ter muita atenção nessa hora, porque se a gente simplesmente clicar aqui, ó, olha lá, apagou todo o resto. E isso a gente não quer. Então, se acontecer isso, a gente vem aqui no cantinho e dá close, sem salvar, tá? E aí a gente volta lá de novo nossa utilidades, tá? Procura o nosso item dentro do menu, tá aqui o nosso teste. Seleciona a tecla Ctrl, CTRL e clica em teste. Selecionou, salvou, beleza. Agora vamos ver como é que ele aparece. A gente dá o preview aqui, a gente vai em utilidades, serviços específicos, está aqui o teste. Se clicar, apareceu o nosso módulo. Só que aí a gente ainda está um pouquinho longe de terminar. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui do lado, tá? O menu não está aparecendo a palavra teste. Tá vendo? Teste não aparece aqui nesse menu lateral. Por que não aparece no menu lateral? Porque na verdade a gente tem que construir esse item de menu. Tá? A gente só construiu o item de menu para o menu principal. Então vamos lá de novo em menu. Tá? A gente vem aqui, tá vendo? Menu principal, foi onde a gente construiu o item teste. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que construir um item dentro da onde? Dentro do menu utilidades. Por quê? Porque se a gente voltar aqui de novo, aqui ó, o menu utilidades é o que aparece aqui, entendeu? E não tem o teste que eu criei. Então, de novo, a gente volta aqui, tá? Vai, como eu tinha dito antes, vai em menu, vai em utilidades, beleza. Veio aqui em utilidades e a gente vai procurar o teste, tá vendo? Não existe. Então a gente tem que criar esse teste. Então vamos lá, em novo. Então a gente vai de novo manter aquela mesma configuração, articles, artigos e category blog layout. Entrou, a gente vem aqui, bota o nosso item teste, alias teste, e aí a gente vem aqui na nossa seleção de categoria, seleciona o nosso serviço específico teste, tá? E depois a gente seleciona o nosso item de parente, que é o que? Que é os nossos serviços específicos, tá aqui, ó.
e nosso nível registrado. Manda salvar, ok. Se a gente for agora visualizar, a gente vai ver que entrando em serviços específicos, entrando em teste, a gente tem aqui o menu lateral, onde o nosso item teste está aqui. Mas, se a gente for clicar aqui, olha só o que acontece. Olha lá. Por que acontece isso? Por que o item que está aqui do menu, desse menu aqui, entra nessa página, e o item dessa parte aqui entra assim? Porque na verdade agora é como anteriormente, a gente precisa ir no nosso módulo utilidades e configurar para que ele apareça nessa página nova que a gente criou. Entendeu? Na verdade não é a página nova, é porque a gente criou um item no menu utilidades, e esse item no menu utilidades ele precisa estar selecionado lá no módulo. Então, como é que a gente faz? Vamos lá. A gente volta aqui de novo, né? E a gente vai agora de novo lá em Extensions, Module Manager, tá? E aí a gente vai dentro de Utilidades, e dentro de Utilidades a gente vai procurar agora não mais o main menu, mas o menu Utilidades. Aqui, menu Utilidades. E lá dentro a gente achou o nosso teste. Então, muito cuidado nessa hora para selecionar. Seleciona o CTRL primeiro, a tecla CTRL, e depois clica teste. De novo, se por acaso selecionar errado, não se aflinja. Vem aqui do lado, dá o close e abra de novo o nosso utilidades, para não ter problema, tá? Então, vamos procurar utilidades, tá aqui utilidades, e aí selecionamos a opção teste com CTRL. Ok. Então, depois de selecionado com CTRL, a gente manda salvar, tá? E agora, se a gente for lá ver o nosso teste, tá? A gente vai ver que indo pelo menu principal em teste, a gente tem, além do nosso módulo manager aqui, a gente tem aqui o nosso teste. Se a gente for para um item aqui, entrar e for em teste, a mesma coisa, tá vendo? Né? Então, tanto entrar por aqui quanto por aqui, tem que aparecer a mesma coisa, mas a configuração é em locais diferentes. Bem, espero que de alguma forma tenha ajudado. Abraço, tchau, tchau.